Oi gente, que tal a gente falar hoje sobre literatura chinesa? Eu vou falar sobre esse livro espetacular que é A Montanha e o Rio, do escritor chinês Da Shen. Gente, o que me inspirou para gravar esse vídeo, além, claro, dessa leitura que eu amei demais e queria compartilhar com vocês, foi a coincidência de que quando eu estava ali em meados da metade da leitura, um grande amigo nosso, Rodrigo, que viaja muito para a China a trabalho, ele me mandou uma foto no meu WhatsApp da biblioteca pública de uma cidade da China onde ele estava, né? A cidade é Ningbo. Eu imagino que em chinês deva se falar diferente, mas o local onde ele estava lá é Drum Tower. E segundo ele, existiam várias dessas bibliotecas públicas que vocês estão vendo na foto e que são extremamente populares, organizadas e onde a pessoa pode ir lá e retirar o livro que ela quiser. Me chamou muita atenção essa coincidência, porque esse livro ele se passa na época da Revolução Cultural na China. A Revolução Cultural na China ela ocorreu na década entre 1966 e 1976, no governo do Mao Tse-tung. E aí, gente, eu até pensei em trazer um pouquinho para vocês sobre a história da China na época, porque a gente teve alguns movimentos, alguns eventos antes da Revolução Cultural e alguns eventos depois, que é o que se passa no livro, entre a Revolução Cultural e o pós. Mas eu fiz algumas pesquisas, gente, mas decidi que não. Vendo a atual situação no nosso país, eu prefiro não falar sobre política aqui, porque as pessoas estão bem tendenciosas a levar para o lado pessoal e eu acho que não dá para manter um diálogo apartidário, visto a situação que a gente está vivendo. Então, eu prefiro não falar sobre a situação política na China na época, se teve lado bom, se teve lado ruim. Eu sempre acho que todos os lados têm coisas boas e coisas ruins, mas assim, prefiro então que vocês pesquisem, tá? E tirem suas próprias conclusões. O que eu posso dizer é que esse livro vai se passar então nessa época. Ele começa no ano de 1960, tá? Antes dessa Revolução Cultural, mas já no governo do Mao Tse-tung. Bom, o livro começa então contando a história de um dos protagonistas, que é o Shento. Ele é um bebê em 1960, o livro começa ali, eu estou falando das primeiras 3 páginas do livro. Ele começa com o nascimento do Shento, que ocorreu em circunstâncias assim um tanto quanto trágicas. A mãe do Shento, ela morava numa cidade chamada Balan, nas montanhas, e ela engravidou do Jinglong. Jinglong era um chefe, o supremo chefe militar da China, então ele era subordinado diretamente ao presidente, tá? O que acontece é que ele tinha uma família em Beijing e ele engravidou essa mulher num festival que ele foi nessa cidade. E a mãe do Shento, então, já no comecinho do livro, ela se atira de um penhasco e se mata logo depois de dar à luz ao menino, que é então encontrado num arbusto pelo curandeiro da vila e é criado por esse casal que na verdade era bem mais velho, então ele sabia que não eram os pais verdadeiros dele, tá? Em paralelo a esse fato, também nasce na capital, no mesmo ano, o filho legítimo do chefe militar, o Jinglong, que se chama Tan. E aí vai contar um pouquinho dos meninos crescendo em vidas separadas e bem diferentes. A gente vai ter também uma personagem bem importante aqui no livro, que é a Sumi. Fora isso, gente, tem muita tragédia, tem muita força de vontade, e o que eu posso adiantar um pouquinho para envolver vocês na história, sem contar muitas coisas que acontecem aqui, é dizer que a vida dessas pessoas, principalmente desses 3 protagonistas, ela vai se mesclar com muitos acontecimentos reais na China do século XX. Ele retrata também, por exemplo, depois que o Mao Tse-tung falece em 1976, é quando a China começa a dar os primeiros passos para a entrada do capitalismo no país.
E aí, por exemplo, o avô do Tan, ele é banqueiro, ele era o presidente do Banco da China. Então a gente vai conseguir também acompanhar toda essa parte sobre os investimentos da época, o que o governo fazia, o que o governo motivava ou não motivava, como as pessoas estavam abertas para o capitalismo, para investir, para abrir empresas, né? O próprio Tan tem essa mentalidade assim também, porque ele acaba se formando na faculdade de Direito, então ele é muito aberto para essa coisa de expansão, de empresas e de crescimento do país. Ele é totalmente adepto à democracia, à liberdade de expressão, e ele acaba fundando uma editora. Então a gente vai ter ali envolvido na história muito dessa parte com livros, com publicações, jornais, a comunicação em geral, como ela era oprimida na China naquela época, né? É legal porque a gente consegue ter uma noção, cada personagem vai contar pra gente um pedacinho da história da China, é mais ou menos isso, tá? A Sumi, por exemplo, ela adora escrever, ela vai acabar num determinado momento escrevendo a história dela, e isso vai ter repercussões no mercado lá também. Então assim, eu achei que o autor conseguiu, de certa forma, criar uma trama, e é uma trama bem elaborada. Não é um livro extremamente feliz, tá? Porque a gente está falando aí de uma época em que a China teve muita turbulência e o povo sofria bastante. A gente vai falar também de um personagem que é o Shento, que acabou vivendo algumas desgraças e aquela coisa de informações desencontradas que acarretam em tragédias. E não deixa de ser também um livro bem fluido, gente. A escrita dele é bem fluida, porque geralmente a gente pega livros com contextos históricos que são complicados de ler, né? Para quem gosta de leituras mais fluidas e quer saber um pouquinho da história da China, achei excelente. E o mais legal foi que o autor, através dos personagens, ele consegue retratar a China dos dois lados da moeda. Então, assim, aprendi muito com esse livro, porque eu não sei praticamente nada da cultura chinesa e da história da China, né? Comecei agora a pesquisar um pouco e li, acho que em março, o Cinderela Chinesa, que também contou um pouquinho, né, sobre a China do século XX, mas, assim, sei muito pouco, muito superficialmente. Eu li por recomendação da minha sogra, inclusive esse livro é da estante dela. Ela disse que a história era linda e realmente eu achei a história linda. E aprendi bastante, acrescentei muito na minha bagagem. Tenho muitos pontos positivos para falar desse livro. Achei que é uma história, uma saga, de certa forma, excêntrica. As tramas no decorrer do livro me prenderam totalmente. Não achei de forma alguma um livro chato, tá? E ainda com esse adendo aí de eu aprender muita coisa. Claro que é um romance de ficção, né, gente? Então, apesar de conter aqui misturada a ficção muito da história da China, a gente vai ter nomes fictícios, né? Não é nenhuma biografia, nenhuma romance biográfico, né? Mas ele vai inserir esses personagens fictícios aí em muitos dos acontecimentos que foram importantes para a China atual. Então é isso, gente. Eu queria muito deixar essas impressões, inclusive dar um feedback também para algumas pessoas que me mandaram mensagem, que sentiram bastante de eu não fazer mais os vídeos de leituras do mês e chegou por aqui. Mas aí eu justifico para vocês, esse era um dos motivos que estavam me incomodando, porque as leituras do mês eu posto sempre nas redes sociais, então ficava uma informação repetitiva e por conta do tempo que eu tinha que dedicar a fazer aqueles vídeos, eu acabava não conseguindo fazer resenhas de livros como esse, que me chamaram muita atenção e que são pouco comentados e que eu queria muito indicar aqui para quem se interessar em fazer a leitura. Então é isso, gente. Eu espero também, se vocês tiverem outras sugestões de literatura chinesa, eu gostaria muito, estou bem interessada em ler um pouco mais da literatura oriental. Tem também os contos japoneses que eu li no Desencalhe de Abril. Para quem não viu o vídeo, eu vou deixar o card aqui.
os contos de um autor japonês, Viagem Noturna no Trem da Via Láctea. Maravilhoso, contos infantos juvenis, mas cheios de originalidade, histórias diferentes. Então estou gostando muito de variar um pouquinho. Se vocês tiverem alguma recomendação, deixe nos comentários aqui que eu vou adorar. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!